Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai ter a aula sobre o que é isso chamado expressões matemáticas. Bom, vamos falar da primeira expressão matemática, que é o seguinte: são as expressões numéricas. O que são as expressões numéricas? São as expressões que usam números e operadores relacionais. Operadores relacionais? O que é isso, Ricardo? Bem simples. São as operações que você conhece. Quais são as mais usuais? As que mais você conhece? Por exemplo, essa. 2 mais 5 menos 3. 10 vezes 2 menos 4. 5 dividido por 5. Tá? Então são expressões numéricas, porque tem números e operadores relacionais. Existe toda uma gama de operações numéricas que vão acrescentando, né, novas operações. Por exemplo, se você está começando seus estudos, você vai trabalhar apenas com essas daqui, né? Multiplicar, dividir, somar, subtrair, em geral números naturais, são aqueles números que a gente usa para contar, ou então os números racionais, que são os números fracionários ou decimais, né? Então vai ter um acréscimo. Por exemplo, aprender a somar frações com o mesmo denominador ou com denominadores diferentes. Tá? Bom, isso vai acrescentar um pouquinho mais na frente quando você vai ter conjuntos que acrescentam, né, o negativo. Por exemplo, o conjunto dos inteiros. Aqui, ó. Menos 2, menos 3. Menos 4 vezes menos 5. Olha só, aqui já precisa acrescentar um indicativo de organização, né? Eu posso chamar de parênteses, para indicar o quê? Que o negativo aqui está em cima do valor do menos 5. Se eu mudasse isso aqui, ó, 4 vezes menos 5, e colocasse o parênteses e o negativo aqui fora, o que significa isso? Que vai trocar o sinal. Então já começa a ter expressões numéricas mais complexas. É claro que vai complexificando, porque a matemática é assim mesmo, acontece. É da vida, a gente vai precisando de mais matemática. Por exemplo, se eu quiser representar uma multiplicação repetidas vezes, eu uso a potência, né, que é 2 elevado a 4. E isso eu misturo com outras potências. Ou eu posso relacionar isso com raiz, né? A raiz quadrada de, sei lá, 18. A raiz cúbica de 20 elevado ao quadrado vezes 2 menos 1. Nossa, Ricardo, tá ficando cada vez mais complicado. Mas aí a gente já vai aprendendo ao longo da vida essas expressões numéricas que, às vezes, nesse caso aqui, está sem contexto nenhum, mas existem casos em que nós temos um contexto todo porque que elas estão aí. Existem várias outras. Para organizar isso daí, eu já falei do parênteses, mas existem outras. Por exemplo, o colchete. Tá? O que significa esse colchete aqui? É que primeiro você tem que fazer essa operação para só depois fazer essa. Porque se eu não coloco, às vezes pode ficar alguma dúvida. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar se nada for colocado aqui, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, depois a subtração, tá? Se eu fizer ou um parênteses, ou um colchete, ou uma chave, que eu vou já mostrar como é a chave, aí já indica prioridade. Então, primeiro eu tenho que fazer esta subtração, que já cai no número negativo, né? 2 menos 4 para menos 2. Depois eu tenho que fazer a multiplicação. Aí, se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, depois, por exemplo, eu posso fazer esta subtração. Ou, se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, depois eu faço esta soma, tá? Então, reparem que é para organizar. Às vezes existem expressões que as pessoas confundem. Como é que faz essa? Se não foi bem escrita, né, a forma dela, a pessoa pode confundir. Mas essas são as expressões numéricas que relacionam números e operadores relacionais. Vamos para a próxima.